Em junho de 2014, a Arena Pantanal, em Cuiabá, foi entregue por aproximadamente 646 milhões de reais, quase o dobro dos 350 milhões orçados no projeto original. Para sediar exatamente 4 jogos da Copa do Mundo, o estado do Mato Grosso pagou 155 milhões de reais por jogo. Hoje, o estádio acumula rachaduras, problemas estruturais e passou anos praticamente fechado, enquanto uma fila de aditivos contratuais transformava cada metro de concreto em um rio de dinheiro público que sumia sem deixar resultado. Essa história não é exceção. Ela é a regra de um esquema que se espalhou pelas 12 cidades sede da Copa de 2014 e movimentou bilhões de reais em obras superfaturadas, contratos fraudados e empresas de fachada montadas para esconder o destino final do dinheiro. Quando o Brasil foi anunciado como sede da Copa em 2007, o governo prometeu que os estádios seriam construídos majoritariamente com capital privado. A realidade foi o oposto. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, abriu uma linha de financiamento de quase 4 bilhões e 600 milhões de reais para a construção e reforma de arenas. Dinheiro público, juros subsidiados, prazos generosos. O orçamento total das obras relacionadas à Copa ultrapassou 25 bilhões de reais entre estádios, mobilidade urbana, aeroportos e portos. E foi exatamente nessa enxurrada de recursos, distribuída entre dezenas de contratos simultâneos e prazos apertadíssimos, que o esquema encontrou o ambiente perfeito para operar. Pressa, urgência política e fiscalização fragmentada formaram a tempestade ideal. No centro do esquema estavam as maiores construtoras do país: Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Queiroz Galvão apareceriam, anos depois, como protagonistas das delações da Operação Lava Jato. As mesmas empresas que erguiam as arenas eram as que, segundo o Ministério Público Federal, mantinham departamentos estruturados para o pagamento de propinas. De um lado, executivos respeitados, com fotos em revistas de negócios e relações próximas ao poder. Do outro, gestores públicos responsáveis por liberar pagamentos, aprovar aditivos e fechar os olhos para preços que cresciam mês a mês. A confiança vinha do tamanho dessas empresas. Ninguém imaginava que companhias bilionárias e consolidadas precisariam roubar. Mas o que os investigadores descobririam é que o tamanho não era prova de honestidade, era o disfarce perfeito. A primeira pista não veio de um estádio, veio de um posto de gasolina. Foi a investigação sobre lavagem de dinheiro em Curitiba que originou a Lava Jato em 2014, que abriu a porta para entender como o dinheiro das grandes obras circulava. Investigadores da Polícia Federal e do Ministério Público notaram um padrão que se repetia: contratos públicos com aditivos sucessivos, valores que subiam 20, 30, 40% sobre o orçamento original, sempre justificados por imprevistos técnicos convenientes. O detalhe que ninguém via estava nas notas fiscais. Pagamentos milionários por serviços de consultoria, projetos e fornecimentos eram emitidos por empresas que, na prática, não existiam. Endereços que levavam a terrenos baldios, salas comerciais vazias, sócios que eram laranjas sem patrimônio. Cada nota fria era um tijolo na construção de um caixa paralelo, e foi seguindo essas notas que os investigadores começaram a desenhar o mapa do desvio. A segunda pista veio do rastreamento dos financiamentos do BNDES. Como o dinheiro era público e desembolsado por etapas, cada liberação deixava registro. Cruzando os desembolsos com o avanço real das obras, ficou evidente que muitos pagamentos eram feitos por serviços não executados ou superfaturados. O concreto custava o triplo, o aço era cobrado em quantidade que jamais foi instalada. A terceira evidência foram as planilhas internas das próprias construtoras, entregues em acordos de delação premiada. Nelas, executivos descreviam com frieza contábil os percentuais de propina destinados a partidos e agentes públicos. O dinheiro saía do contrato superfaturado, passava por empresas de fachada, era convertido em dinheiro vivo ou enviado para contas no exterior e parte retornava, como Caixa 2 eleitoral. Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal passaram a trabalhar em conjunto, quebrando sigilos bancários e fiscais. Se você conhece alguém que ainda acha que esse rombo na Copa foi só desperdício,
e não um esquema organizado de roubo do dinheiro público, manda esse vídeo agora. O que vem a seguir mostra exatamente como o dinheiro era retirado dos cofres e nunca mais voltava. O mais revelador é que o padrão da Copa de 2014 não era novidade. Investigadores identificaram a mesma engenharia de desvio em outras grandes obras públicas da década, dos estádios às refinarias, das hidrelétricas às linhas de metrô. O método era praticamente idêntico. Cartel de empresas que combinavam previamente quem venceria cada licitação, preços inflados desde a origem e aditivos garantidos depois. O resultado social ficou exposto nas arenas que sobraram. A Arena da Amazônia, em Manaus, custou cerca de 660 milhões de reais para uma cidade sem time na primeira divisão. O Mané Garrincha, em Brasília, ultrapassou 1 bilhão e 500 milhões, tornando-se um dos estádios mais caros do mundo, em um estado que naquele momento não tinha clube de expressão. Elefantes brancos pagos com dinheiro que faltou em hospitais, escolas e saneamento. A partir de 2014, as operações se multiplicaram. Buscas e apreensões recolheram milhares de documentos, computadores e planilhas de propina. Executivos das maiores construtoras do país foram presos. Marcelo Odebrecht, então presidente do maior grupo de engenharia da América Latina, foi condenado e preso em 2015. As delações premiadas que vieram a seguir transformaram em provas o que antes era apenas suspeita. As construtoras assinaram acordos de leniência comprometendo-se a devolver bilhões de reais aos cofres públicos. Só a Odebrecht acordou pagar mais de 8 bilhões em multas no Brasil e no exterior. Dezenas de pessoas foram indiciadas, condenadas em primeira instância e parte cumpriu pena. O caixa paralelo, antes invisível, agora tinha nomes, valores e datas. Mas a justiça veio pela metade. Muitas condenações foram anuladas anos depois por questões processuais, decisões sobre competência de tribunais e mudanças na jurisprudência. Réus que pareciam condenados voltaram a responder em liberdade e parte do dinheiro desviado jamais foi recuperada. Estima-se que apenas uma fração do total tenha retornado efetivamente aos cofres públicos. O que ficou foi um padrão exposto: obras públicas superfaturadas, financiamento estatal usado como combustível, empresas de fachada lavando o desvio e gestores garantindo o silêncio. A lição para você é simples e desconfortável. Todo grande projeto financiado com dinheiro público precisa de fiscalização independente, transparência nos aditivos e rastreamento de cada centavo, porque é exatamente na pressa e na euforia que o roubo se esconde. Se este vídeo te ajudou a enxergar o que está por trás do concreto, se inscreve no Rastros de Papel, deixa o like, compartilha com quem precisa entender essa história e escreve nos comentários qual caso você quer ver investigado no próximo episódio. Cada rastro de papel conta uma verdade que alguém tentou enterrar.